Graça e paz. Meu irmão, minha irmã, seja sobre nós a boa mão de Deus. Este é o nosso 2 às 18. E eu quero continuar compartilhando com vocês algumas orientações bíblicas, raciocínios, pensamentos, compreensão, contando sempre com a sua participação, a sua visualização do nosso vídeo, seu compartilhamento com os seus amigos, seguidores e contatos, bem como os seus comentários. Vão nos orientando, nos direcionando sobre temas que nós vamos tratando a partir das semanas que se seguem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto da salvação. Lembrando primeiro que a salvação é um plano eterno de Deus. A expressão bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para a salvação, ou as expressões, trazem a ideia de dar livramento, conceder salvamento, dar vitória. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, diz que o Senhor nos chamou desde os tempos da eternidade. O escritor do Apocalipse traz para nós um fato, um relato, no capítulo 13, de que Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Assim sendo, parece estranho, mas antes de Deus criar o homem perfeito, Deus, na sua presciência, já sabia que o homem iria pecar e já havia providenciado o plano da salvação. É estranho, mas é Deus. É o que eu chamo de paradoxos da graça. Num outro texto, é Pedro quem diz, em Atos 2,25, que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Agora Paulo diz aos Romanos assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É óbvio que eu não pretendo esgotar esse assunto em 10 minutos, do 2 às 18. Eu me deparei um dia com dois irmãos no estacionamento de um shopping, numa discussão acirrada sobre predestinação e livre-arbítrio. E eles já estavam se atacando e agredindo a igreja um do outro. E eu disse para eles, é interessante, eu me aproximei, não me apresentei, nem pedi que eles se apresentassem, e eu disse para eles: esse assunto começou a ser debatido no mínimo 500 anos atrás, nos corredores da Reforma Protestante. E de lá para cá, doutores que falam, leem, escrevem grego, hebraico, aramaico, latim, não conseguiram chegar a um consenso. E eu disse para eles: e vocês querem chegar a um consenso sobre esse assunto em 10 minutos, no estacionamento de um shopping, falando em português, sem qualquer conhecimento de línguas máteres do texto sagrado. Então a nossa ideia não é esgotar o assunto aqui, mas lembrar para você que Paulo fala de 5, vou chamar de degraus, desse plano da salvação. Primeiro, aos que dantes conheceu. Aqui Paulo está falando da onisciência de Deus, da presciência de Deus. Paulo está revelando que de antemão o Senhor já conhecia os seus. Então não se diz respeito aqui a Deus decidir que A é salvo, B condenado. Se diz ao fato de Deus, na sua presciência, assim como ele sabia que o homem pecaria, ele já sabia também, porque para Deus não há futuro nem passado, só existe presente, o eterno presente. Então ele tem plena visão dos seus. Ele conheceu. E conhecer aqui
traz a ideia de amar por antemão, ou amar por antecipação. Isso é conhecer. Ele conhece os que são seus e os ama. Então, aos que dantes conheceu. E aí recebe essa palavra para a sua vida. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Ok? Aos que conheceu, predestinou. Aqui vem um ponto polêmico da teologia cristã. E eu preciso lembrar a você algo muito simples sobre a predestinação, que dá a ideia de decidir de antemão o destino daquele ou daqueles. Porque na verdade, queridão, quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a expressão predestinação que surge e que ganha força nos escritos de Paulo, ela nunca aparece na Bíblia falando da predestinação de um homem ou de uma pessoa. A predestinação, sempre que mencionada na Bíblia, vem precedida pelos pronomes nós, vós, nos, vos. O que indica que a predestinação está relacionada não a uma pessoa, mas a um povo. Então aquele povo a quem ele dantes conheceu, a este povo ele predestinou. Tá? Então essa predestinação está relacionada ao fato de Deus planejar o futuro daqueles a quem ele, por presciência, conheceu. Aí Paulo vem e diz que aos que ele conheceu, ele predestinou. Você entendeu aqui, pelo menos superficialmente, a ideia. E aos que ele predestinou, ele então chamou. Há um chamamento para a salvação, uma operação do Espírito Santo pela salvação daqueles que foram predestinados, porque antes foram conhecidos. O Senhor os viu. Quando os viu, estabeleceu um futuro. E quando estabeleceu um futuro, os chama para esse futuro. E quando os chama para esse futuro, os justifica. Justificar aqui dá a ideia de Deus diante de todos aqueles que poderiam ser acusadores daqueles a quem ele chamou, porque predestinou, porque conheceu. Agora, Deus apresenta uma razão pela qual eles estão sendo chamados. A justificação. E a justificação é o ato de inocentar o culpado. A justificação é o ato de tornar justo aquele que estava condenado. Então ele justifica pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de um cordeiro imaculado, pela ação do Espírito da graça. Então ele conheceu de antemão. Por conhecer de antemão, ele estabelece um futuro, ele predestina. Então ele chama, ou seja, aqueles a quem Deus conhece e predestina, ele cria o projeto, a ação salvífica para alcançá-los, e a estes ele justifica. E aos que ele justifica, Paulo diz, a estes ele também glorifica, ou seja, torna-os participantes da sua natureza e participantes da sua glória. Jesus fala disso em João capítulo de número 17, versículo 1, versículo 5, e posteriormente nos versículos 22 ao versículo 24, quando ele diz: a glória que tu me deste eu dei aos meus discípulos, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Aí no versículo 24 ele diz: eu te rogo que aqueles que tu me destes estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. Nesse 2:18 eu concluo, trazendo a você a plena consciência de que o projeto da salvação aponta para todos os homens. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então há um amor em plenitude, há um amor substancial, há um amor geral. Entretanto, esse amor geral, eu disse outro dia, não é um amor cego, descontrolado, obsessivo. É o amor que não força ninguém a aceitá-lo. É o amor que não obriga ninguém a amá-lo. É o amor que não determina que ninguém seja submetido ao seu comando. O amor de Deus
É o amor que aceita o não, que aceita a rejeição. Nós somos objetos, alvos deste amor. Que nesse 2:18 você entenda que de antemão fomos conhecidos. Um futuro foi estabelecido para um povo. O chamamento do Espírito Santo opera naqueles que ouvem a voz da graça, e para estes há uma justificação. Os pecados, todos os pecados são perdoados, e a glória do Senhor é creditada, revelada na vida destes para a vida eterna. Deus abençoe, fique com a gente, fique com Deus. Este é o nosso 2:18, sempre com você, cada semana, lhe trazendo uma palavra de orientação bíblica em nome de Jesus. Conheça a série de DVDs Batalha Espiritual, do pastor Josué Brandão. 4 mensagens que vão mudar inteiramente a sua vida. Disponível em nossa loja virtual, indieproduções.com.br. Adquira já o seu. Preço promocional de R$ 63,60 por R$ 45. 4 mensagens que vão edificar a sua vida.